mais uma vez invocamos o Teu nome, ó Deus. Suplicamos a Ti, Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações, alimentando, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito com a Tua santa palavra. Deus, eu creio, Senhor, que há um pão vivo que descerá do céu e o Senhor irá falar conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Usa o Teu servo com poder e autoridade, com a unção, ó Deus, que o Senhor concedeu a ele, ó Deus. No nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor ministrou em seu coração, Ele venha falar com autoridade, com convicção, com fé e cheio da Tua presença. Tira todo medo, toda barreira que caia por terra e que Ele, Senhor, tenha liberdade do Espírito Santo, Senhor, e que a Tua igreja possa ouvir a Tua voz de uma forma esplêndida, majestosa e poderosa aqui nesta noite, como até agora o Senhor tem falado, no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Você que é livre, diga amém. Você que é livre, diga amém. Amém. Graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos libertou. E hoje nós somos livres, temos livre acesso ao nosso Pai, ao nosso Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz por mim e por você. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos libertou de muitas coisas, de emoções que nos aprisionavam, de apegos às coisas terrenas que nos aprisionavam aqui. O Senhor, Ele sempre está nos libertando de algo. Então sempre abra o seu coração para que o Senhor continue fazendo a obra dEle na sua vida. Amém? E eu gostaria que os irmãos inicialmente abrissem as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 4, do versículo 14, e a gente vai ler até o 21. Lucas capítulo 4, o Evangelho de Lucas no capítulo 4, do 14 até o versículo 21. Amém? Amém? Você que encontrou na sua Bíblia, se for NVI, pode acompanhar. O pessoal me pergunta muitas vezes, alguns já me perguntaram por que eu sempre leio num telão, nunca leio lá. Porque eu gosto de ler com vocês. Eu acho mais gostoso de estar lendo com vocês, porque está todo mundo lendo no mesmo lugar. Eu acho algo bom e parece que a gente está mais conectado durante a pregação. E diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Versículo 19: e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E o 21 para finalizar: e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Pode tomar os seus assentos. E eu gostaria que deixasse o versículo 18 na tela. Aqui vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, como de costume, Ele ia à sinagoga e falava a respeito da palavra. E Ele abre em Isaías 62, versículo 1 e versículo 2, e Ele repete as mesmas palavras, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E aqui o trecho principal que eu quero falar com vocês, que diz assim: Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Pode deixar no 18. E
Hoje o nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho no meu coração a convicção de que Ele quer falar conosco sobre a liberdade, trazer uma libertação em nossas vidas. E eu tive mais ainda com a convicção de que é isso que o Espírito Santo quer nos trazer essa noite, assim que o presbítero Carlos iniciou o culto e começou a falar sobre a libertação, sobre sermos libertos. E ele falou sobre as nossas correntes caindo ao chão e nós nos tornamos livres. E aí quando ele estava falando aquilo, meu coração começou a queimar mais ainda, porque eu falei, nossa, realmente o Senhor Jesus Cristo quer falar sobre isso essa noite, porque foi tudo ligado. E ele ainda finalizou a parte da direção do culto, dizendo aonde o Espírito de Deus está, a liberdade, que foi exatamente o louvor que eu tinha separado para essa noite. E aí eu falei, o Senhor, Ele está conduzindo esse culto de uma forma gloriosa em nossas vidas. Então, esteja atento a absorver tudo aquilo que o Senhor tem a falar essa noite, porque nós somos livres, nós fomos libertos por Cristo, mas ainda muitas vezes tem coisas que têm nos aprisionado muitas vezes, e nós precisamos ter a orientação do nosso Senhor Jesus, e Ele andando ao nosso lado para que tornamos livres de todas as coisas que ainda nos prendem, e que essas correntes elas possam cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E, bom, dito isso, eu gostaria que continuássemos em Lucas, mas lá no capítulo 8 de Lucas, do versículo 43 até o versículo 48, vamos ver uma história de uma mulher que tinha um problema do fluxo de sangue, e eu não vou focar na história de Jairo, porque a dela é que chama a atenção, né? Porque são duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto Jesus ele caminhava em direção à casa de Jairo, aconteceu essa situação onde Jesus também encontra essa mulher que passava por essa doença há 12 anos. E diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Olha essa situação, porque às vezes a gente foca muitas vezes na questão da cura da doença dela em específico. Muitas vezes a gente olha para esse texto e olha, nossa, ela era uma mulher enferma, o que gerava toda essa situação na vida dela era essa doença. Mas aí eu vou um pouquinho mais a fundo. O que essa mulher sentia passando por tudo isso? Porque era uma pessoa totalmente rejeitada pela sociedade. Gastou todas as suas economias, todo o seu dinheiro que tinha com os médicos, mas mesmo assim nada funcionava. E eu acredito que isso ia gerando um sentimento nela enorme de tristeza, muitas vezes de uma certa ansiedade, ou até mesmo ela poderia ter chegado a uma depressão, porque ela passava por uma situação muito difícil em sua vida, na qual ela vivia isolada da sociedade, as pessoas a rejeitavam, as pessoas tratavam ela totalmente diferente. E você ser tratado diferente, você ser ignorado por pessoas, isso causa uma dor no nosso coração. Isso não é uma coisa muito fácil de se lidar. Principalmente às vezes você tem que se aproximar de pessoas que você gosta, e essas pessoas às vezes dão as costas para você. Que tipo de sentimento isso gera em você? E eu fico pensando na situação dessa mulher, eu falo, realmente uma mulher extremamente sofredora, porque ela não passava só pelo problema desse fluxo de sangue, dessa hemorragia interna, mas ela passava por sentimentos angustiantes. Tudo isso se proporcionou devido a isso que ela tinha, mas gerou todos esses sentimentos negativos em sua vida. E talvez, presta atenção, foram 12 anos vivendo dessa forma. Talvez algumas pessoas apenas um mês sendo tratado dessa maneira já não aguentaria mais viver sobre essa terra. Mas ela estava lá, lutando, mesmo em meio a todas essas dificuldades que ela passava, mesmo em meio à rejeição que ela tinha da sociedade, ela estava lá.
mas mesmo assim tudo isso gerando sentimentos angustiantes em sua vida. E talvez isso tivesse aprisionando ela, travando ela de alguma maneira, todos esses sentimentos devido a essa doença que aconteceu na sua vida e as consequências dessa doença, as formas que as outras pessoas a tratavam. E tudo isso às vezes vai gerando aquele sentimento tão negativo em sua vida, que as correntes começam a sair do chão, grudar em suas mãos e você começa a ser puxado para baixo pelas correntes. E eu sinto que essa mulher, ela passou por momentos realmente angustiantes durante esses 12 anos. E eu imagino o sofrimento dela, e eu acredito que talvez muitos aqui já tenham passado ou estejam passando por situações parecidas, aonde esses sentimentos ruins devido a algo que aconteceu na sua vida estão meio que tomando conta do seu coração. Ou você já passou por um momento assim, ou você está vivendo, eu não sei, mas o Senhor, Ele pode te livrar de todos esses sentimentos, porque Ele é o Deus que liberta. Assim como a gente leu, Ele veio para libertar. E essa mulher, ela precisava de uma libertação, não só daquela doença, mas de todos os sentimentos que estavam em seu coração, que a faziam ela se sentir cada vez pior. E aí a gente prossegue o texto, no versículo 44, ela chegou por trás dele, tocou-o na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Eu acho isso aqui extremamente poderoso, eu até me emociono só de ler esse versículo 44, e ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Versículo 45, quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder, ou em algumas traduções, virtude. E aí no versículo 47, então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo, prostrou-se aos pés, e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. E o verso 48, então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Aqui nós vemos uma história de apenas alguns versículos, mas podemos ver o poder do Senhor Jesus Cristo agindo com liberdade na vida daquela mulher. E ela, talvez naquele momento, quando ele disse essa palavra, vá em paz, eu acredito que, assim como ela tinha sido curada dessa hemorragia, imediatamente ela percebeu, com certeza ela ficou feliz com aquilo, mas não sei, talvez ainda gerasse um sentimento nela de: nossa, as pessoas me rejeitaram tanto, e talvez isso fosse gerar algo ruim em sua vida. Mas o Senhor vem com uma frase pequena e poderosa: vá em paz. E eu tenho certeza de que aquela mulher, assim que ela virou as costas e prosseguiu o seu caminho, ela foi totalmente em paz, liberta não só da hemorragia que estava em sua vida há 12 anos, mas liberta até dos sentimentos ruins que estavam sobre sua vida, pois o Senhor Jesus Cristo disse a ela: vá em paz. E isso é extremamente poderoso, e eu fico muito feliz com essa história, porque eu sei que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos trata dessa maneira também. Quando nos prostramos aos seus pés, e todo aquele sentimento ruim que está no nosso coração, tudo aquilo que tem nos afligido por muitas vezes, que tem tentado nos aprisionar muitas vezes, quando nos prostramos aos pés do nosso Senhor Jesus, conversamos com Ele, temos um diálogo entre pai e filho, e ao final das nossas orações, eu tenho certeza que o Senhor fala: vá em paz.
e o nosso coração ele se enche de paz. Então entenda que o Senhor ele tem poder para libertar você de todos os sentimentos ruins que você tem em sua vida. Ele tem poder para isso. Procure a Jesus Cristo para que Ele possa libertar você dos sentimentos que ainda te aprisionam por muitas vezes. Algumas pessoas não conseguem liberar o perdão, e isso vai gerando uma coisa no seu coração, um sentimento tão negativo. Mas quando a pessoa ela busca a Deus e ora a Deus, o Senhor traz paz sobre o coração dessa pessoa. E ela entende a necessidade de liberar esse perdão para que todo esse sentimento ruim possa sair de sua vida. E é o Senhor Jesus Cristo que nos mostra esse caminho para sermos libertos. Ou algum outro sentimento em sua vida, às vezes você está passando por tanta correria na sua vida, que você começa a ser tomado por ansiedade em sua vida, situações começam a acontecer, e que você começa a ser tomado pela ansiedade em sua vida, mas quando você vai lá e se prostra aos pés de Jesus, com fé, no final Ele fala: continue a sua jornada, meu filho, em paz, e a paz ela começa a reinar sobre a sua vida. Creia nisso verdadeiramente. Se há algo que realmente ainda aflige o seu coração, sentimentos emocionais que ainda têm tentado tomar o seu coração de uma forma negativa, busque ao Senhor e Ele dirá para você: vá em paz. Assim como Ele falou para esta mulher, e assim ela foi em paz, liberta não só da doença que ela tinha, mas de todos os sentimentos que foram ocasionados por essa doença que ela tinha. E assim ela prosseguiu adiante, em paz. Que você também possa prosseguir em paz, pois o Senhor Ele está falando esta noite para você: vá em paz, meu filho, vá em paz, minha filha. Amém? E aqui a gente viu essa questão de sentimentos emocionais da nossa vida que nos aprisionam muitas vezes, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode fazer com que essas correntes se quebrem, e a gente crê nisso. E aí a gente vai em mais uma história, aonde a gente vê a liberdade de Deus agindo, e a gente vai lá em Lucas, no capítulo 19, continuaremos em Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 9, havia um homem chamado Zaqueu, que também passou pela libertação. E diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com muita alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Vamos entender um pouquinho da vida de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem que tinha muitos bens em sua vida, e ele provavelmente, por ele falar essa frase, e se alguém extorquir alguma coisa, com certeza talvez ele tenha feito algo do tipo. E Zaqueu, o que eu consigo entender da vida de Zaqueu era que ele é uma pessoa muito apegada à riqueza. Era um homem rico, e se ele extorquia, provavelmente era uma pessoa que era muito apegada a isso.
E a gente pode ver também na vida do jovem rico que ele era uma pessoa apegada aos seus bens materiais, à riqueza que ele tinha. Só que a gente vê dois casos completamente diferentes ao final da história, aonde um é liberto e o outro não. E muitas vezes o que tem aprisionado também a gente são as coisas terrenas, são as coisas dessa terra. Muitas vezes os bens materiais, a riqueza, o dinheiro, tem feito com que ficamos aprisionados a essas coisas. É como se você estivesse ali diante de um tesouro gigantesco, e esse tesouro viesse com algemas de ouro e te prendessem ali, e você ficasse totalmente preso àquilo. E quando você fica preso a uma coisa, você só consegue olhar para essa coisa, e esquece que Jesus está logo adiante querendo te libertar disso. E foi uma coisa que o jovem rico não conseguiu fazer. Ele não conseguiu se soltar dessas correntes, daquilo que ainda aprisionava ele nessa terra. E infelizmente, se até o fim de sua vida ele ficou apegado às riquezas terrenas, provavelmente ele não herdará a terra prometida do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele muitas vezes, nesta noite, talvez Ele esteja tentando libertar alguém também de algo terreno, de algo que ainda tem tirado você um pouco da presença de Deus. Por muitas vezes a gente se dedica tanto a querer ganhar um pouco mais de dinheiro, a sempre ter o salário, que a gente começa a se apegar tanto ao nosso emprego, ao nosso salário que a gente recebe, que a gente começa a deixar Jesus de lado, deixar as coisas de Deus de lado, e você, sem perceber, não consegue entender que você está aprisionado àquilo. E é algo que a gente precisa parar para analisar na nossa vida. Será que tem algo nessa terra que tem me prendido ainda? Será que tem algo terreno que ainda tem me prendido sobre essa terra? Que ainda tem me segurado, tem me impedido de chegar mais perto de Jesus? Tem me impedido de aproximar-me cada vez mais de Deus? Talvez tenha algo na sua vida que você esteja dando mais valor do que a Cristo, e isso está te aprisionando cada vez mais. É como se a corrente de pouco em pouco fosse te puxando, te puxando. E se for tarde demais, você descerá com essas correntes ao abismo. Só que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer libertar você. Ele quer nos libertar dessas coisas terrenas. Assim como Ele já libertou muitas pessoas, Ele quer libertar você também, que você possa sair de perto dessas coisas, que essas correntes também caiam por terra, e você seja liberto disso, por Cristo Jesus. E aí a gente vai, vamos ler mais uma vez esse 8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E aí a gente chega no versículo 9, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, hoje houve libertação nessa casa, hoje correntes se caíram nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. E a gente vê o poder de Deus agindo e libertando mais uma pessoa, e Ele também tem poder para libertar você, basta você querer, e você será liberto por Cristo Jesus. E eu imagino o Zaqueu nesse momento ouvindo isso: hoje houve salvação nesta casa. O sentimento de Zaqueu deve ter sido algo tão maravilhoso naquele momento, de ouvir da própria boca de Jesus: hoje houve salvação nesta casa. E ele com certeza sentiu as correntes que o aprisionava, as riquezas dessa terra caindo por terra. E Jesus, Ele está quebrando várias correntes aqui esta noite. Se você tem fé, se você crê nisso, muitas correntes estão se quebrando em sua vida.
correntes que ainda te aprisionam, e você está sendo livre, liberto por Cristo. Assim como a mulher do fluxo de sangue, as emoções, tudo aquilo que, devido à sua doença, à sua hemorragia, tudo aquilo que causava aquela angústia, ela foi liberta daquilo. E aí chega Zaqueu também, que era preso aos bens materiais dessa terra, às coisas dessa terra. Chega Jesus mais uma vez e liberta ele também. Ele também está aqui. Jesus está passando por aqui, da mesma forma que estava passando na vida de Zaqueu, para libertar você dessas correntes. Amém? E eu gostaria de ir em mais uma história. João, no capítulo 8, verso 1 até o verso 11. João, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Então ali chega em uma situação na qual uma pessoa que está aprisionada a algo está sendo acusada por outras pessoas, onde outras pessoas apontam um dedo para ela, dizendo: essa mulher está errada. E Jesus, com toda a sua sabedoria, responde a eles: bom, se vocês estão dizendo que na lei de Moisés devem apedrejar tais mulheres, então aqueles que não têm pecado nenhum, atirem a pedra nela. E Jesus novamente se inclina e volta a escrever no chão, já sabendo tudo o que iria acontecer naquele momento. Versículo 9: Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Eu imagino a reação daquela mulher em pé, talvez sem reação, sem movimento, e as pessoas simplesmente soltando as suas pedras e dando as costas para ela. E ela pensando: meu Deus, o que está acontecendo? Eu consegui escapar de algo que estava praticamente decidido. E aí chegamos no versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E aí a gente chega no verso 11. Ela respondendo: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Mais uma vez estamos aqui diante de outra situação, onde o Senhor está fazendo mais correntes caírem por terra. Aquela mulher que talvez estivesse aprisionada a esse pecado, a essa situação em sua vida, na qual diante dela chegou uma situação de que ela pensou: hoje é o meu fim. Mas Jesus Cristo apareceu diante dela e a libertou dessas correntes. E ela não só
saiu ilesa de um momento de apedrejamento, no qual não aconteceu graças ao Senhor Jesus, mas ela foi liberta e teve sua vida mudada por Jesus Cristo, porque mais uma vez vimos Jesus Cristo quebrando correntes na vida de outra pessoa. Isso é poderosíssimo nas nossas vidas. Jesus, ele quebra tantas correntes, ele tem poder para quebrar qualquer tipo de corrente em sua vida, mas basta muitas vezes que nos aproximemos do Senhor e digamos: Senhor, eu ainda estou preso a determinadas correntes, mas eu sei que assim como o Senhor libertou a mulher do fluxo de sangue, assim como você libertou Zaqueu, assim como você libertou a mulher adulta, o Senhor pode me libertar dessas correntes também. Creia que o Senhor, ele pode te libertar. Entenda que você é uma pessoa livre, livre, porque Jesus já fez a coisa mais grandiosa que ele podia fazer na sua vida, que foi se entregar numa cruz, morrer por mim, por você, por cada um de nós, e ressuscitou ao terceiro dia, tomando a chave da morte de Satanás. E nesse momento, todos aqueles que creram que Jesus Cristo ressuscitou e hoje vive, são livres, libertos de tudo aquilo que lhes aprisiona. Então creia que o Senhor Jesus Cristo, ele está na sua vida, e ele tem poder para te libertar de todas essas correntes que ainda te aprisionam. Eu gostaria que fôssemos lá, gostaria de finalizar em alguns textos, em Colossenses no capítulo 1, versículo 21 até o versículo 23, eu quero que isso fique gravado no seu coração e que você entenda que você é livre, e se há algo que ainda te aprisiona, Jesus Cristo, ele está quebrando as correntes aqui, esta noite, amém? Colossenses capítulo 1, versículo 21 até o 23, e ele diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E o versículo 23, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro, do evangelho que liberta pessoas, da palavra que quebra correntes. E Jesus Cristo, ele nos libertou. Hoje somos livres. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João no capítulo 1, versículo 9. E o Senhor ainda continua falando aos nossos corações: se confessarmos os nossos pecados, se formos para diante de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só isso aqui: quando você é perdoado dos seus pecados, as suas correntes, elas são quebradas. Quando as pessoas, elas confessam os seus pecados a Cristo, e realmente não sentem só um remorso do seu pecado, mas se arrependem verdadeiramente, as correntes são quebradas no mesmo momento, e essas pessoas se tornam livres. Por isso essas pessoas que lemos agora as histórias, elas buscaram a Deus, estavam diante de Cristo, e elas se arrependeram de suas vidas, e elas foram libertas por Jesus Cristo. A mulher adulta, ela se arrependeu daquilo e ela foi liberta das correntes. Zaqueu, ele se arrependeu daquela sua vida e ele foi liberto também. A mulher do fluxo de sangue, ela se arrependeu daqueles sentimentos que ela foi criando, de sentimentos de ansiedade, de tristeza. Ela foi liberta daquilo por Jesus Cristo mais uma vez. E correntes continuam sendo quebradas,
porque as pessoas elas buscam a Cristo, confessam os seus pecados, e essas correntes que amarravam elas a essa terra, puxando ao abismo, são quebradas, e você começa a ser livre, volta a flutuar em direção ao céu, em direção ao alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente começa a esquecer de todas essas coisas que ficaram para trás, e a gente foca os nossos olhos somente em Jesus Cristo, Filipenses 3, e a gente entende que Ele é o nosso único alvo. Essas correntes elas são quebradas, e os nossos olhos fixam em Cristo, e não há corrente mais que nos trave nessa terra, porque nós estamos prosseguindo para o nosso único alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria também mais um texto, Gálatas 5, versículo 1. Gálatas no capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí ele dá um conselho a cada um de nós. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente em jugo de escravidão. Após a sua libertação, após as suas correntes serem quebradas, permaneça firme, meu irmão, para que você não volte a ser escravo das mesmas coisas que você já foi liberto por Cristo. Permaneça firme, mais uma vez eu digo, prosseguindo para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Continue nessa direção, permaneça firme e não volte a essa vida de escravidão, dessas coisas que ainda te acorrentam sobre essa terra. E mais uma vez eu digo esta noite, Jesus ele está quebrando correntes aqui. Você está sendo liberto disso essa noite. Se você tem fé, se você crê que Cristo tem poder para te libertar, esta noite você será liberto. Amém? E eu gostaria de finalizar em Romanos, no capítulo 8, do verso 1 até o verso 4, que diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha só isso aqui. Você hoje está em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre a sua vida. Versículo 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito Santo de vida me libertou e te libertou da lei do pecado e da morte. Olha só, Cristo, porque por meio de Cristo nós fomos libertos, tivemos as nossas vidas libertas do pecado, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. E a palavra de Deus, se eu não me engano, na segunda carta aos Coríntios fala, né? Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Meu irmão, se o Espírito de Deus está em sua vida, você é livre. Se há alguma corrente te prendendo, entenda, o Espírito Santo está contigo, e Ele quebrará essa corrente. Você crê nisso? Você crê nisso? Creia que as correntes estão caindo. Creia que Jesus Cristo, Ele tem poder para quebrar todas essas correntes. Somente creia em Cristo. Não deixe-se ser aprisionado pelas coisas dessa terra, pois eu digo a cada um de vocês, e a palavra do Senhor ela nos diz, que o fim está próximo. Não se mantenha acorrentado às coisas que não vão te deixar subir aos céus, mas lembre-se que Jesus Cristo pode quebrar essas correntes, e assim então
no grande dia do Senhor, daremos glórias a Deus, a Ele, por ter nos libertado dessas correntes, e podemos então estar com Ele na vida eterna. Amém? Você compreendeu essa palavra esta noite? Se você realmente tomar essa palavra no seu coração e crer nisso, pode ter certeza absoluta que Jesus Cristo quebrará as correntes que ainda te aprisionam. Apenas creia em Jesus Cristo, e quando Ele quebrar essas correntes, eu lembro mais uma vez, permaneçam firmes, para que não voltemos à escravidão do pecado, mas sejamos livres eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplauda o nome do Senhor por esta palavra. Presbítero Carlos. Amém. Boa esta palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Saímos daqui alimentado, instruído, pois o Senhor falou com cada um de nós. E nós vemos nas histórias bíblicas que o Mateus aqui leu, pregou, nós vemos libertação física, nós vemos a libertação de bens materiais e nós vemos libertação espiritual. As três áreas foi falado aqui nessa noite, foi nos ensinado. Que nós possamos orar nesse momento. Se coloque de pé. A Bíblia vai dizer, Jesus, que é do coração que saem os maus pensamentos. E hoje foi nos ministrado uma palavra de cura e de libertação. E eu queria que você pegasse a sua mão e colocasse no teu coração, porque é daí que saem os maus pensamentos, as más ações. Porque o Senhor Jesus disse: vocês são maus. Vocês são maus. E é verdade isso. E daqui de dentro é que saem as más ações, os maus pensamentos, aquilo que nós falamos que não agrada ao Senhor. Sai daqui. Então que você possa clamar pela sua vida, como fosse a última oração, como se o próprio Cristo estivesse na sua frente, como estava na mulher do fluxo de sangue, como Ele estava na casa de Zaqueu. Ore, converse com Ele do fundo da sua alma e se derrame e peça: Senhor, cura-me, liberta-me de todas as amarras, de todas as correntes, que nesta noite, que verdadeiramente, Senhor, caia por terra e nada me impeça de prosseguir a caminhada e a jornada. Amém? Ore pela sua própria vida, pela sua alma, pelo seu espírito, pela sua libertação, pela sua transformação. Ore. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Te agradecemos, ó Deus, porque ainda o Senhor fala na terra dos viventes. O Senhor fala aqui, Senhor, nesta igreja, neste altar. E o Senhor conhece o íntimo, o profundo do nosso coração. O Senhor conhece a nossa necessidade. O Senhor conhece os nossos delitos. O Senhor conhece os nossos pecados. O Senhor conhece as nossas transgressões. O Senhor conhece cada área que precisa ainda, ó Deus, de ser transformada e liberta. Ó Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ouve o clamor do teu povo, ouve o meu clamor, ouve o clamor de cada filho teu que está intercedendo pela sua própria vida, Deus. Traga, Senhor, libertação, traga cura, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, venha, Senhor, nos libertar de toda a âncora que nos impede de navegar no oceano do Espírito nesta noite. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus.
Opere, Senhor. Realize, Senhor, o teu querer, ó Pai, nas nossas vidas. Tira toda barreira que caia por terra, Pai. Toda amarra, todo